Graça e paz, e uma grande responsabilidade está aqui na frente para tentar, com a graça de Deus, expor sua palavra. Amém? Abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. O que eu vou trazer aqui hoje é mais uma análise, um estudo bem rápido, porque não temos muito tempo. Os jovens já ouviram muito disso aqui, mas vai servir para refrescar a cabeça deles. Isso é pedagógico. Repetir. Não vai ser uma repetição, nós vamos estudar a palavra. Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 1 em diante. Olha, irmãos, literalmente, minha cabeça está pegando fogo mesmo, viu? Ore por mim. E olha que não tem nem 2 meses direito. Rapaz, falta 4 anos aí pela frente. É trabalho em cima de trabalho, mas é isso mesmo, graças a Deus. Está tudo sob controle. Vamos ler aqui o versículo 1 em frente. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que existe foi feito. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Ele veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Versículo 16. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Vamos orar. Senhor nosso Deus, pedimos ao Senhor mais uma vez em oração que esteja conosco nessa noite, abrindo os corações para que possamos, ó Deus, receber a sua palavra. Peço que o Senhor me dê graça para expor aquilo que é a verdade do Senhor para nós. Esteja nessa noite com o Teu Santo Espírito edificando a sua igreja, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Preste bastante atenção no que nós vamos ler. No versículo 1, ele diz que Jesus era o Verbo, a palavra de Deus, do grego logos. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Esse Verbo, essa palavra é Jesus. Portanto, Jesus é eterno. Ele não foi criado por Deus Pai. É uma das bases da Trindade. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Não é um Deus com D minúsculo, como algumas seitas colocam por aí. E nem um Deus, é Deus. Inexplicável. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por Ele.
Sem Ele, nada do que existe se fez. Todas as coisas foram feitas por Ele e por meio dEle. Ele não foi criado, Ele criou todas as coisas. Portanto, Ele é um agente criador. Ele é Deus. Versículo 4. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. A versão NVI diz que as trevas não a compreenderam. Muito bem. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas. Depois ele vai dizer que Jesus é a luz verdadeira, que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. Ilumina o quê? Toda a humanidade. No versículo 5 ele disse que a luz resplandece nas trevas. Depois ele disse que a luz ilumina toda a humanidade. Isso reflete a condição da humanidade diante de Deus. Trevas. Os seres humanos se afastaram de Deus. Desde o jardim do Éden. Estão desligados, afastados da glória de Deus. Porque todos pecaram. Não há um justo sequer. Portanto, estão em trevas. Essa é a situação humana diante de Deus. A minha mensagem nessa noite, que eu quero trazer para a igreja do Senhor, é o seguinte: os porquês que o Verbo se fez carne. Razões pelas quais o Filho de Deus se tornou um homem. Por quê? Porque era necessário. Porque ele não ficou lá no céu. Porque ele tinha que se tornar um homem e vir aqui. E nós vamos ver 3 razões no capítulo 1. A primeira, ele veio para ser uma luz, para resplandecer nas trevas. A humanidade está em trevas, está perdida, está morta em seus delitos e pecados, morta espiritualmente. Não estão na luz, estão fora de Deus, fora da luz, estão em trevas. Portanto, o Filho de Deus veio a esse mundo, o Verbo eterno se encarnou para trazer luz para a humanidade. Veio trazer salvação para aqueles que estão perdidos. O versículo 6 em diante, ele fala sobre João Batista. Ele veio para dar testemunho a respeito da luz. Ele não era a luz, mas veio para testemunhar da luz, a verdadeira luz que vem para iluminar toda a humanidade. João era uma testemunha. Ele veio para o povo de Israel. Ele veio apontando para o povo de Israel: olha, aquele ali que vem depois de mim, ele é o Messias. Ele é a luz que veio iluminar sobre vocês. Ele veio trazer luz sobre as trevas, sobre o medo da morte. Ele veio resolver o problema da morte, porque o pecado traz a morte. O salário do pecado é a morte. O Filho de Deus veio trazer luz sobre essas trevas, sobre a morte. E nós devemos ser como João Batista. Quando falamos de missões, isso é fazer missões. Aqui diz que João não era a luz, mas ele apontava para a luz. Ele testemunhava da luz. A lua, ela brilha. Quando você olha para o céu, ela não está lá, clarinha, brilhando. Ela não ilumina a noite. Mas ela tem luz própria? Não tem. Mas ela reflete luz. Luz de quem? Luz do sol. E assim deve ser a igreja, que reflete a luz de Jesus para esse mundo. É nesse sentido que nós somos a luz do mundo, o sal da terra. Refletindo a luz, apontando para as pessoas o caminho da salvação, que é Jesus Cristo. Então, primeira razão pela qual o Filho de Deus se tornou um homem e veio a essa terra para trazer luz sobre a humanidade que está em trevas, morta espiritualmente, desligada de Deus. Versículo 10.
O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Que mundo João está falando? Esse mundo que não o conheceu não é o planeta Terra, porque um planeta não pode conhecer e nem desconhecer ninguém. Os estudiosos, comentaristas, dizem que esse mundo é o mundo dos homens, a humanidade. Ele veio, ele criou a humanidade, mas a humanidade não o reconheceu como Criador. Ele veio, ele esteve aqui, aquele que criou tudo, se tornou homem, andou nessa terra, mas os homens não o reconheceram. Versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Primeiro ele disse, veio, estava no mundo, o mundo não o conheceu. Agora ele diz, veio para o que era seu, e os seus não receberam. Que seus? O povo de Israel. Deus fez uma aliança com esse povo. Deus escolheu aquele povo, os israelitas. Aliás, Deus formou o povo de Israel. Deus chamou Abraão, fez uma aliança com ele e disse, por meio de você, Abraão, vou fazer uma grande nação. Mais tarde, essa nação recebeu o nome de Israel, porque um dos descendentes, o neto de Abraão, se chamava Jacó, e Deus mudou o nome dele para Israel. Mais tarde, um dos 12 filhos de Israel, que deram origem às 12 tribos da nação de Israel, se chamava Judá. Com o tempo, essas tribos desapareceram. Permaneceu a tribo de Judá. Com as dispersões que Deus enviou por causa das desobediências do povo, a última a desaparecer foi a terra de Judá. Permaneceu depois que a terra se dividiu, a nação se dividiu entre Israel e reino de Judá. Mais tarde esse povo ficou conhecido como judeus, por causa da tribo de Judá. Então Deus fez uma aliança com esse povo há muito tempo. Prometeu para eles que ia enviar um rei, descendente do rei Davi, que ia reinar para sempre. Ia ser um rei que ia salvar esse povo. Esse rei, o Messias, Deus prometeu para esse povo. Quando ele veio, quando ele chegou, eles não o receberam. Pelo contrário, entregaram ele para ser crucificado pelos romanos. Então os seus não o receberam. Agora, preste bastante atenção, que é o segundo aspecto pelo qual o Filho de Deus se tornou homem. Versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Não são todas as pessoas que são filhas de Deus. Nós somos ensinados desde criancinhas, todo mundo é filho de Deus, né? Temos um Pai nos altos céus, todos somos irmãos perante Deus, né? O Pai Celeste. Mas a Bíblia não dá esse direito à humanidade, porque todos são pecadores, são trevas, estão longe da luz. Pelo contrário, meu amigo, a Bíblia diz que os homens são filhos da ira de Deus, filhos da desobediência. Interessante que os judeus, certa vez, questionaram Jesus lá e tal, porque nós somos filhos de Abraão, e depois porque nós somos filhos de Deus. Sabe qual foi a resposta de Jesus para ele? Abra lá. João capítulo 8, versículo 41 em diante. Olha o diálogo de Jesus com aquele povo. João 8,41. Vocês fazem as obras do Pai de vocês. E eles responderam, nós não somos filhos ilegítimos, temos um Pai que é Deus. Você já viu alguém falar isso?
passa lá no bar, lotado de gente, bebendo cachaça, falando besteira. Ô fulano, sai daí, moço, vai trabalhar. Qual que é a resposta? Pô, eu também posso, eu também sou filho de Deus, velho. Né? Fazendo as obras. Obras de quem? Obras de Deus? Enchendo a cara, falando besteira. Mas as pessoas amam de Deus, né? Somos filhos de Deus. E disseram isso para ele. E Jesus disse: vocês fazem as obras do Pai de vocês. Eles disseram: nosso Pai é Deus. Versículo 42. Jesus disse: se Deus fosse de fato o Pai de vocês, certamente vocês me amariam. Porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que vocês não compreendem a minha linguagem? É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. São trevas. Incapazes de amar a Deus. Incapazes de entender a palavra dele. Versículo 44, olha só. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês. Vocês são filhos do diabo e querem satisfazer os desejos dele. Só tem. Essa foi a resposta de Jesus quando aquelas pessoas disseram: nós temos um pai que é Deus. Mas eles queriam matar o Filho de Deus. Vocês querem me matar, Jesus dizia. Vocês fazem as obras do pai de vocês. Vocês querem satisfazer os desejos do pai de vocês. Porque quando você é filho, você quer satisfazer os desejos do seu pai. Vamos voltar ao capítulo 1. Portanto, a Bíblia diz que os homens, a humanidade, são filhos da ira dele, da ira de Deus, filhos da desobediência, filhos do diabo, porque amam as trevas e odeiam a luz. Portanto, o Filho de Deus se tornou homem para que os homens se tornem filhos de Deus. O Filho de Deus, que não era homem, se tornou um homem para que os homens possam se tornar filhos de Deus. Portanto, é por meio de Jesus Cristo que alguém pode se tornar filho de Deus. Essa pessoa recebe o direito por meio do único Filho de Deus, Jesus Cristo. É só assim que alguém pode ser feito filho de Deus. Foi para isso que o Filho de Deus se tornou homem. Ele veio trazer luz e veio nos dar o direito, o poder de sermos feitos filhos de Deus. Quem são esses? Aqueles que creem no seu nome. Versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Olha só. Como que você pode se tornar um filho de Deus? Pelo seu esforço? A partir de hoje eu decido, eu declaro, eu sou um filho de Deus. É impossível. A partir de hoje eu declaro que eu nunca mais vou pecar. É impossível. A partir de hoje eu digo, eu nunca mais vou fazer isso e tal, e eu sou agora filho de Deus. Não, eu vou dar 50 cestas básicas todo mês. Vou me tornar um filho de Deus. É impossível. Não há nada que os homens possam fazer para reverter a situação de trevas que eles se encontram. Mortos espiritualmente. Afastados de Deus. Existe um abismo, porque o pecado faz separação entre Deus e os homens. Estão longe. Não é por esforço próprio, não é por vontade da carne. Eles não nascem de Deus por esforço próprio. Não é algo hereditário. Não, eu nasci em família de crente, então eu sou filho de Deus. É impossível. Não, porque tem uma linhagem desde Adão, de santos, que vem até hoje, e eu faço parte. É impossível. Pelo esforço próprio, os homens não podem se tornar filhos de Deus. Não é da vontade da carne, não é da vontade do homem, mas de Deus. É Deus que te torna um filho dele. É Deus que te transforma por meio da... Quando você crê em Jesus, você recebe o Espírito Santo e você é transformado pelo Espírito Santo em filho de Deus. É só assim que você pode se tornar.
Veja, irmãos, isso não é uma teoria. Isso aqui não é um joguinho, um ritual que você, eu digo que creio, batizo, agora eu sou filho de Deus, estou na igreja, pronto. Não. Não é assim que ocorre. Isso aqui não é, irmãos, uma teoria. E olha, é uma transformação real. Eu passei por essa transformação. Eu sei quem que eu era. Eu sei quem eu era antes de conhecer Jesus. E eu sei quem que eu sou. E foi logo depois que eu conheci Ele. Quando eu conheci Jesus, irmãos, mudou completamente a minha forma de pensar, minha forma de sentir a vida, de enxergar Deus, enxergar tudo. Mudou completamente. Isso tem que acontecer com as pessoas. Através da fé em Jesus, elas recebem esse poder para serem feitas filhas de Deus. Olha, eu antes de conhecer Jesus, de ser transformado, eu era uma pessoa comum do mundo. Eu amava as coisas do mundo. Na escola eu queria beijar as menininhas. Na escola eu queria fazer bagunça, mentir, colar na prova. Eu amava o meu ídolo musical. Eu amava futebol. Cheguei a escrever no meu quarto lá: não vivo sem futebol. Eu não queria, só futebol era a minha vida. 24 horas eu escutava no rádio e assistia na televisão ao mesmo tempo. Quando o Brasil perdeu na Copa de 2010, rapaz, eu chorei assim de passar mal. Minha mãe teve que me dar calmante. Eu brigava na escola por causa do futebol. Pensa se eu não tivesse convertido na Copa de 2014, hein? Ia parar no hospital. 7-1, meu Deus. E os meus amigos pegavam no meu pé, porque eu era patriota e eu não gostava de argentino, e eu queria xingar os argentinos, né? Paixões da carne. Mas, no dia que eu conheci esse livro, e o autor desse livro, e o que ele fez por mim, e eu entreguei a minha vida para ele, o Espírito Santo entrou em mim e me transformou. De forma que no outro dia, eu não queria saber de futebol, eu não queria saber do ídolo musical, eu não queria saber de menininhas na escola. Sabe o que eu fazia no outro dia? As moças chegavam: ai, Breno, paz do Senhor. Eu era chato. Sumiu todo mundo. Meus amigos, sumiu as meninas, sumiu os meninos, sumiu as amizades. Sabe por quê? Os assuntos não eram mais o mesmo. Porque sabe lá e tal, e quer falar de Deus, vamos conversar de Deus, Jesus, vamos conversar de salvação, Bíblia, vamos. Tinha ninguém. E olha, não foi na igreja que eu me converti. Não foi alguém que cucou na minha cabeça: olha, Breno, você tem que crer aqui, você tem que entender. Não, meu amigo. Foi lendo a Bíblia na minha casa, no meu quarto, que eu conheci o Senhor. Então, não é coisa de religiosidade. É uma transformação real, verdadeira, feita pelo Espírito Santo. É uma circuncisão feita no coração. É uma transformação verdadeira. Sabe o que eu queria? Eu queria ir para a igreja. Um dia eu levantei 5 horas da manhã. Minha mãe morava comigo ainda. O que é isso, Breno? Eu estou indo orar. Sabe como é que eu orava? Eu não tinha privacidade, eu subia em cima do teto da casa. Cadê o Breno? Na casa do lado não tinha ninguém morando. Então eu subia lá em cima, ficava lá, olhando para as estrelas, orando. Paixão. Deus, o que eu quero é Deus. Eu não saber de mais nada. Transformação real. Procurei uma igreja. Em uma semana eu fui batizado. No outro dia eu já estava pregando para os jovens. Saí pregando para meus colegas tudo. O Breno ficou doido. Fiquei doido por Jesus. É uma transformação verdadeira. Amém? Isso tem que acontecer com todos. Não é uma teoria. E para finalizar, 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E no versículo 16. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça.
Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus, mas somente o Filho unigênito de Deus, que está junto do Pai, é quem o revelou. Terceiro aspecto do porquê que o Filho de Deus se tornou homem. Ninguém jamais viu a Deus. Deus deu a sua lei para Moisés, escrita. Mas agora, o próprio Deus, unigênito, se tornou um homem e veio aqui na terra e se revelou para nós. Por que que as outras religiões estão erradas e a nossa fé está correta? Porque o que são as religiões? Por causa que a humanidade está em trevas, eles não conseguem enxergar Deus, não conseguem chegar até Deus, criou-se um abismo, uma separação. O que eles fizeram? Vamos criar nossos deuses. Não sabemos onde está Deus. Ah, quem é Deus? Deus é o fulano, beltrano, ciclano. 300 milhões de deuses. Cada civilização tem um Deus, já reparou isso? Essa é a maior prova que Deus existe. Porque um estômago não sente fome porque não existe comida. Se existe fome de Deus na humanidade, é porque existe um Deus. Agora, quem é o Deus verdadeiro? Aí eles brigam. É esse, é aquele, é esse, porque estão em trevas, estão cegos, não conseguem enxergar o Deus verdadeiro. Então criaram esses milhares de religiões no mundo inteiro. Agora, Deus se fez homem e veio à terra se revelar para nós. O que é religião? É o homem tentando explicar Deus. O que é a nossa fé cristã? É Deus vindo e se explicando para nós. Essa é a nossa fé. Por isso nossa fé está correta. Porque o próprio Deus se fez carne, habitou entre nós e se revelou, e os seus discípulos foram suas testemunhas e saíram pregando no mundo inteiro tudo o que ele fez e ensinou. E aqui estamos 2000 anos depois, falando sobre ele. Jesus Cristo é Deus verdadeiramente, que se fez carne e habitou entre nós e revelou quem Deus é. A lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade de Deus vieram por meio de Jesus Cristo. Amém? Esse é o Deus verdadeiro. Lá em 1 João, capítulo 1 João 5, versículo 20. É o penúltimo versículo do livro de 1 João. Também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é verdadeiro. Para que o Filho de Deus veio? Para nos dar entendimento e para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus Cristo, o Filho de Deus. E nós estamos nele. E todo aquele que crê em Jesus Cristo tem a vida eterna. Tem a luz do mundo. Não anda em trevas. Passou da morte para a vida. Meu irmão, o que eu quero dizer para você nessa noite: só é possível se tornar filho de Deus através do Filho de Deus, Jesus Cristo. Olha, é um relacionamento real de transformação com Jesus. E a pergunta para você é a seguinte: você está em um relacionamento real com o Filho de Deus? Como olha só, o que acontece com uma mulher pobre que casa com um homem rico? Ela fica rica. Está lá a irmã andando de chinelo com prego debaixo. Passa uns meses, está lá de saltão e carrão. O que aconteceu? Casou com um homem rico, de uma hora para outra. Está lá o homem pobre, casa com a mulher rica, andando descalço de bicicleta velha. De repente, carrão eterno. Do nada, casou com a mulher rica. Os pecadores, para se tornarem santos, aqueles que são filhos do diabo, para se tornarem filhos de Deus, precisam se casar com o Filho de Deus. Isso chama-se aliança, compromisso com Jesus Cristo. Isso é a vida cristã.
E eu quero te perguntar, você está em uma aliança com o Filho de Deus? Em um relacionamento de diálogo, de vida? É assim que você se torna filho de Deus. Amém? Então, todos compreenderam? Primeiro aspecto, ele veio trazer luz para a humanidade. A luz que brilha sobre as trevas. Veio trazer salvação. Qual foi o segundo? Quem lembra? O Filho de Deus se tornou homem para que os homens se tornem filhos de Deus. E terceiro, o Filho de Deus veio nos revelar aquele que é o verdadeiro Deus.